Oi, turma. José Carlos de Luca. Alguém me tocou. No capítulo de hoje, e ele é grande, os 7 passos da felicidade. Jesus tinha por hábito ir ao encontro do povo, a fim de levar a sua mensagem de amor à humanidade. Ele amava agindo, socorrendo os aflitos de toda a ordem, curando as doenças do corpo e da alma, sempre atraindo grande quantidade de pessoas à sua presença. Cristo não foi um profeta teórico. Diante da multidão faminta, ele multiplicou pães e peixes. Junto aos enfermos, realizou inúmeras curas. Perante os desesperados e tristes, distribuiu sua palavra de esperança e alegria. O evangelista Mateus afirma que Jesus andou por toda a Galileia, realizando seu ministério de amor. No tempo de Jesus, a Galileia era uma das províncias da Palestina, formada por algumas cidades como Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Corazim e Tiberíades. Jesus passou por todas essas cidades e não passou como turista. Em todas elas deixou as marcas do seu amor. Aliás, o Cristo foi o peregrino do amor, pois não se limitou a permanecer na cidade onde foi criado, Nazaré, tendo visitado as demais cidades da Galileia, bem como cidades de outras províncias, como a Samaria e a Judéia. Estima-se que, na época, a Palestina tinha extensão territorial de 240 quilômetros. Jesus percorreu toda a Palestina por mais de uma vez e não fez isso utilizando carro ou avião, tampouco montando um animal. Ele fez todo o percurso a pé, usando sandálias, enfrentando o vento empoeirado, o clima quente do leste e as fortes tempestades do oeste. E nessas longas viagens, Jesus não tinha hotel para se hospedar. Se não podia se hospedar na casa de seus discípulos, recolhia-se ao abrigo de árvores frondosas, onde orava ao Pai, contemplando as estrelas no firmamento. Ele mesmo afirmou que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. É este Jesus que continua até os dias de hoje, peregrinando pelo mundo, curando os enfermos e anunciando a boa nova do reino de Deus. Se ontem o corpo carnal não impediu Jesus de se locomover por milhas e milhas de terra, que dirá hoje, quando o mestre, na condição de governador espiritual da terra e liberto de qualquer impedimento físico, pode atingir qualquer região do planeta numa fração de segundo, pela simples vontade do seu pensamento sublimado. Quando Jesus pensa em você, imediatamente ele se põe ao seu lado. Na passagem do Evangelho, que ora estamos comentando, Mateus realça 2 aspectos do Cristo em sua missão: o Cristo Salvador e o Cristo Redentor. O Cristo que salva é aquele que nos socorre em nossas aflições, aquele que andou por toda a Galileia curando as enfermidades do corpo e do espírito. Geralmente, é para essa faceta de Jesus que nós apelamos quando a crise entra em nossa vida. E é este mesmo Jesus que continua percorrendo as estradas do mundo em busca dos que sofrem. Mas o Evangelho nos mostra também outra faceta muito importante do Cristo. É o Cristo Redentor. O Cristo que nos liberta do cativeiro dos equívocos que nos fazem sofrer. Jesus não deseja apenas curar os males dos aflitos. Deseja também ensinar que não venhamos a entrar em contato com o mal. E uma vez tendo nos envolvido com o mal, como nos libertarmos dele. Aqui está o aspecto redentor de Jesus, o mais importante da sua missão e para o qual, creio eu, não temos dado a devida importância. Mateus afirma que Jesus, além de curar, percorria as sinagogas ensinando a boa nova do reino. Cristo não apenas cura, mas sobretudo ensina quais são as leis espirituais que presidem o nosso destino. Proponho aqui 2 indagações muito importantes para a nossa reflexão, pois a partir daí poderemos estabelecer mais proximidade com o Cristo. Por que Jesus ensinava? O que ele ensinava? Para responder à primeira questão, eu vou me valer das próprias palavras do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus pretende nos tirar da ignorância espiritual. O motivo dos desacertos que temos cometido ao longo da nossa história, os quais nos têm feito sofrer. O sofrimento é a ação do homem em descompasso com as leis divinas. Interessante observar que o único título que Jesus invocou para si foi o de mestre. Isso ele fez para chamar a nossa atenção para o eixo principal de sua missão, que era não apenas a de nos socorrer
em nossos padecimentos, mas principalmente a de nos libertar da cegueira espiritual por meio da luz dos seus ensinamentos. Tocamos o coração de Jesus não apenas quando pedimos a Ele que nos ajude em nossas aflições, mas também o tocamos profundamente quando decidimos ouvir os seus ensinamentos e nos esforçar para inseri-los no contexto da nossa existência. Jesus tem forte preocupação de educar o homem a agir melhor, porque a partir disso a vida do homem melhora por si só. Cristo é capaz de nos ajudar a sair do fundo do poço de qualquer dificuldade, mas a vivência dos seus ensinamentos evitaria que caíssemos no poço. Todas as vezes em que procurarmos os ensinamentos do Cristo, tentando compreendê-los e contextualizá-los em nossa vida, tenhamos a certeza de que estaremos ligados a Ele e de que não nos faltarão sua inspiração e seu amparo, pois o mestre se interessa pelo discípulo tanto quanto o discípulo se interessa por seu mestre. Quando você busca aprender com o mestre Jesus, ele também o procura para lhe dar o aprendizado de que você necessita. Nisso ocorre o nosso encontro com Jesus, ou seja, duas vontades se completam, a nossa de aprender e a dele de ensinar. Mas afinal de contas, o que Jesus nos ensina? Eis a segunda questão proposta. Mateus diz que Jesus ensinava a boa notícia do reino. A que reino Jesus se referia? Era ao reino de Deus, o qual, segundo o mestre, está dentro de nós? Em todo o evangelho, Jesus ensinou quais são as 7 chaves que abrem as portas desse reino. Então, humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. O exercício de cada uma dessas virtudes vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida, pois entrar no reino de Deus é encontrar a felicidade com que tanto sonhamos e que está tão perto de nós. A infelicidade está diretamente ligada à falta de vivência desses ensinamentos espirituais, apresentados pelo Cristo há mais de 2000 anos. Desistir dessas verdades é desistir de ser feliz. Vamos refletir seriamente sobre os 7 passos da felicidade propostos pelo Mestre e verificar em quais deles estamos necessitando avançar. Estacionar é abraçar a dor. Eu sei que preciso melhorar em todos, mas noto que meus problemas estão diretamente ligados aos tópicos nos quais o meu desempenho é menor. Estou certo de que com você também é assim. Jesus é o mestre da felicidade, pois nos ensina que ela está dentro de nós e que pode ser alcançada à medida que formos penetrando o reino dos céus aqui na terra mesmo, através da utilização das 7 chaves, às quais nos referimos acima. Jesus nos deu o mapa do tesouro. Estávamos perdidos e ele nos deu um autêntico GPS para nossa evolução espiritual, indicando-nos o caminho que deveríamos seguir para sermos felizes. Se estivermos dirigindo e o GPS nos disser para entrarmos à direita, nós obedeceremos ao comando, pois não queremos nos perder. Da mesma forma, quando estivermos ofendidos, por exemplo, o GPS de Jesus nos falará para perdoar. Se não seguirmos a orientação, vamos nos perder no caminho da felicidade e nós mesmos sofreremos as consequências pelo desvio da rota. Não seguir os 7 passos propostos por Jesus nos dará mais distantes da felicidade e mais próximos da dor, da miséria e da doença. Que não nos lembremos apenas do Jesus que salva, que também nos interessemos vivamente pelo Jesus que ensina a não nos perdermos nos caminhos da vida, sofrendo desnecessariamente. Então, vamos lá, né, turma? Exercitar humildade, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. Eu acho que desses tópicos, assim, é complicado para o ser humano se desenvolver de uma hora para outra. Então, é uma questão de exercício mesmo, né? Nós temos que exercitar. Muitas vezes nós somos arrogantes, deixa de ser aquela parte humilde de reconhecer que também tem outros que podem acertar, não só a gente, né? A misericórdia, quando a gente pede a Deus que Ele tenha misericórdia por nós na oração do Pai Nosso, a gente não consegue ter isso para com o próximo, né? A gente não consegue perdoar, a gente não consegue desapegar das pessoas, ou desapegar das situações, ou desapegar dos bens que conquistamos. Nós temos ainda muito a questão material, né? A física, que ela é muito forte, porque nós estamos encarnados, nós estamos na carne. Então isso faz a gente desacreditar um pouco no campo espiritual, sendo que o lado espiritual é que é o nosso verdadeiro. Então vamos tentar exercitar aí mais um pouco de humildade, misericórdia, desapego, né? Às vezes a gente precisa se desapegar de coisas que estão fazendo mal pra gente,
né? Tem tudo para a gente viver melhor com pessoas ou mesmo em determinadas situações, e a gente abre mão disso porque a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente está errado, a gente não quer dar o braço a torcer de que a nossa visão ela tá atrasada em relação ao outro. Então tem tantas coisas para se pensar dentro desses 7 passos aqui. Eu vou deixar vocês pensando, não vou interferir não. Eu mesmo estou refletindo bastante aqui, tá bom? Vamos fazer a oração? Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me essa dúvida. Por que você cura alguns e não cura outros? Faço um silêncio querendo ouvir a voz do meu mestre. E dentro do meu coração ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento, mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre meus irmãos se distanciam completamente das instâncias de paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor, inclusive faço isso através desse livro. Mas muitos ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você que me busca nessa prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei em nome do Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Eu quero retornar. Assim seja.